Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir animação e seus aspectos linguísticos. Agora não podcast e não semanal, com uma frequência variada, e não falando sobre animação, falando sobre assuntos variados da cultura pop. Eu sou o David João da Purificação e vou começar a apresentar esse canal aqui. Não me empurra que eu já tô na beira, tentando não fazer doideira. Então, esse é um projeto piloto para possíveis vídeos no YouTube, né? Tipo, pra quem não conhece esse canal, esse é um canal no qual eu posto meu podcast, que é voltado para discutir só animação e seus aspectos linguísticos, o Pinguim Dançarino. E eu pensei em expandir um pouco para vídeo, mas tenho certas dificuldades para manter o formato de vídeo por conta de frequência. Eu já tenho que fazer o podcast que é semanal e tem muito auto-cringe que eu não quero ficar olhando pra minha cara enquanto eu edito vídeos. Então, esse piloto vai ficar só por aqui mesmo. Ele é só pra eu fazer esse teste de apresentação, para ver se eu consigo editar e ficar olhando pra minha cara por muito tempo. Mas como eu sempre detestei esses primeiros vídeos e canais no YouTube que eles são só apresentação e nunca tem nada a dizer, eu vou fazer hoje um review de Vivo, porque ele é um filme recente que saiu na Netflix de animação. Acho que é muito bom pra fazer essa transição do formato do podcast pra de vídeo, falando de animação. E é uma animação que eu não vou fazer podcast, porque a gente já perdeu o time e eu não vou fazer, desculpa aí. O filme não é tão legal assim ao ponto de valer 2 horas da minha vida conversando sobre. Escuta, Vivo, eu preciso levar essa música pra Marta. Ela precisa saber que eu a amo. Marta, lá vou eu. Vivo é um filme de 2021, lançado pela Sony Pictures Animation através da Netflix, numa parceria que eles fizeram. Era um filme que era originalmente da DreamWorks, só que depois da reestruturação ela foi pra Sony, né? E ele é um filme que ele é dublado e tem as músicas compostas pelo Lin-Manuel Miranda, que todo mundo já conhece de Hamilton. O filme ele é dirigido pelo Kiki DeMicco, mas foda-se que é dirigido por ele. Porque apesar de ter ele na direção, eu acho que todo o estilo visual do filme, o interesse do filme é muito mais pra transformar em animação o estilo que o Lin-Manuel Miranda tem nas músicas dele. Até porque, né, gente, o Kiki DeMicco fez tipo Croods e a espada era lei. Mas a gente percebe vendo o filme como o interesse visualmente dele é muito pra refletir as próprias características do Lin-Manuel Miranda enquanto autor de música mesmo, né? Tipo, ele é um filme que ele gira em torno dos números musicais, afinal ele é uma animação musical, mas mais importante do que isso, o ritmo musical dita muito não só da montagem das cenas, como é em vários musicais, mas também da movimentação, ritmo do corpo dos personagens. Então, por exemplo, o Vivo, que é o macaquinho protagonista, ele é dublado pelo Lin-Manuel Miranda e toda a movimentação do corpo dele se dá muito através daquele estilo musical que o próprio Lin-Manuel Miranda usa muito em Hamilton, que é o spoken word freestyle rap. To manage, I don't have a gun to brandish. I walk these streets famished. The plan is to fan this spark into a flame. But damn, it's getting dark, so let me spell out the name. Então, a movimentação do Vivo é como se ele estivesse clipando o tempo todo, sabe? Saltando de um frame pro outro. Fora que é totalmente brilhante, assim, o trabalho da animação como um todo no filme. Ela é uma animação que ela é feita em CGI, mas como várias animações da Sony, a gente vê que eles apostam muito em escolhas mais estilizadas e evitar depender só do lado sóbrio, né? Como é, por exemplo, na Disney, na Pixar. Então a gente tem animação em CGI, sendo trabalhada do jeito que a gente conhece, só que a gente também tem uma emulação muito interessante de animação 2D, tipo, então ela tem todo aquele tracinho chapado, que lembra muito aquele traço 2D dos Incríveis, sabe, que a gente vê, e cara, visualmente assim, fica fantástica as sequências. Mas, como nem tudo são flores no filme, eu acho que o maior problema desse filme é que ele tem uma barriga no meio. Só que não é só uma barriga que deixa o filme mais lento, né, como é em vários outros filmes. Por exemplo, no nosso podcast da família Mitchell contra as máquinas, a gente cita, né, como a gente sente que o filme ele tem uma certa dificuldade, assim, no meio dele, só que eu acho que lá ainda funciona melhor, porque aqui a gente tem esse desvio, só que não é um desvio que ele afeta só o ritmo do filme, né? Ele também é um desvio que ele acaba prejudicando os próprios temas do filme, porque o filme, ele né, é sobre a jornada do Vivo e sobre ele estabelecendo o laço com a garotinha que é a co-protagonista dele. Só que eu acho que o maior problema dessa barriga é que quando ela entra no meio, ela separa os protagonistas e ela tira a própria graça do filme, que é muito da interação dos personagens. Porque você tá vendo o filme e toda a atenção do filme, ela é direcionada à ação do protagonista. Então é do Vivo conseguir ou não entregar a carta por uma pessoa. Todo o peso emocional, ele vem disso, porque vem de uma relação prévia que ele tem com o senhorzinho, que é o primeiro dono dele. Só que quando você muda o tema do filme, como acontece no meio, e você coloca o personagem correndo risco de vida, você tá fazendo outro filme, entendeu? Em que a atenção, ela desvia o foco do que foi feito no começo. Claro que o filme ganha muito fôlego quando eles saem dessa parte da floresta e voltam pra Miami, né? E eu acho que o final do filme, ele consegue elevar ele e suprir muito desse déficit que ele tem no meio. Porque, querendo ou não, Vivo, ele é um filme com uma carga emocional muito forte, sabe? É difícil
você escutar as músicas, não se sentir tocado, e é muito difícil você chegar no final, que eu não vou falar pra não dar spoiler, é muito difícil você ver o encontro desses personagens e baseado em como foi a construção, você não se emocionar, sabe? Porque o filme ele tem uma doçura tão grande assim no começo pra retratar como um personagem vê o outro, sabe? E como a ausência desse outro personagem afetou a vida dele, que quando você vê esse reencontro é impossível você não se emocionar, sabe? Porque é lindo, assim. Além de visualmente impactante, ele é um filme que emocionalmente ele consegue alcançar uma carga bacana, ainda que ele se perca no meio. E nota pro filme, eu daria um 3,5 de 5, porque eu acho que esse meio prejudica muito ele. Eu acho que diferente de outros filmes de animação que a gente teve no ano, por exemplo, o Luca ou a Família Mitchell, eu acho que de todos, quando ele encontra a barriga dele, é a barriga que mais atrapalha o andamento do filme, o próprio desenvolvimento emocional, mas ainda é um filme ótimo. Ele é um filme que ele usa a animação de uma maneira muito única, sabe? Essa questão de emular o 2D, que se aproveita do maior potencial visual, assim, da animação, sabe? Ele é um filme que mesmo quando ele tá trabalhando o CGI convencional, o design dele é bem único em como ele usa essas formas pontiagudas, quase quadradinhas, assim, pro rosto dos personagens, sabe? Por exemplo, o tiozinho lá que aparece no começo, ele tem toda aquela cara quadrada e você percebe que depois de velho a cara dele fica redonda. Tipo, ele mantém aquele ar de galã com queixo quadrado, mas agora com a ponta redonda, então é muito bonito, assim. Aí eu daria um 3,5 pra ele, porque é um filme bacana, mas é um filme que tem seus problemas também. Então é isso, o vídeo de apresentação fica por aqui. Eu tô feliz de ter finalmente tomado vergonha na cara e ter arriscado fazer um vídeo pro YouTube. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, porque mesmo quando eu não estiver fazendo vídeo, eu vou estar lançando podcast, ele é semanal, e a gente tem uma variação muito interessante de assuntos, não só falando de animação na questão narrativa, tipo, o que aconteceu no filme que fez o personagem agir daquele jeito e tal, mas falando da animação enquanto linguagem. Então muito de como a animação ela é usada para encenar o espaço e como a animação ela é usada para compor o filme, que é o que torna o cinema cinema. Então é isso, até semana que vem. Semana que vem não, porque o canal não tem frequência. Mas até um dia com o próximo vídeo.